porque é um projeto, quando a gente olha para o landscape, para o horizonte de fertilizantes aqui no Brasil, é um projeto grandioso, é um projeto que tem uma história muito interessante, é um projeto que vai reduzir a nossa dependência da importação de fertilizantes externos, mas, sobretudo, é um projeto que tem uma participação e um vetor nacional muito grande. Quando a gente olha para a história desse projeto, que, como você bem colocou, a gente adquiriu em fevereiro, efetivamente, do ano passado, esse projeto nasceu com a família Galvani, lá no início de 2000. Depois a Galvani fez uma joint venture com a Yara, esse projeto foi iniciado, e a gente teve a oportunidade, uma vez alinhado com a nossa estratégia global de participação aqui no mercado brasileiro, a gente teve a oportunidade de adquiri-lo em agosto, quando a gente teve a assinatura do acordo com a Yara, e efetivamente o closing, quando a gente se tornou os efetivos donos do negócio e tivemos a oportunidade aí de retomar a construção e retomar a grandiosidade do T, a gente teve essa oportunidade agora em fevereiro do ano passado. Esse projeto ele tem uma característica que é muito interessante, que ele vai trazer aqui para o Brasil, além de 1 milhão de toneladas de fertilizante fosfatado que a gente vai produzir, ele vai permitir que a nossa dependência externa diminua, mas vai também fazer com que a nossa estratégia de estar no mundo inteiro conectado da mina até a mesa, sendo um vetor importante para o produtor rural na sua competitividade, aí ajudando de forma até global a redução da fome e da insegurança alimentar, sobretudo aqui no país, ele vai fazer com que a gente tenha aí, além desse 1 milhão de toneladas, uma capacidade de distribuição de atender aquele corredor ali, Minas Gerais, Mato Grosso e aquela região, com uma maneira muito competitiva. Isso faz, obviamente, que a gente tenha, nesse projeto, um grande interesse, que a gente tenha colocado aqui globalmente as melhores opções em termos de pessoas, em termos de recursos, para que a gente consiga concluir dentro do menor tempo possível, fazendo com que ele venha a plena carga já agora em 2024, que é a nossa ideia. Então, olhando do ponto de vista de transformação, quando a gente olha a região ali, Serra do Salitre, a gente nota uma transformação importante na cidade. A gente tem uma cidade agora mais pujante, mais estruturada, a gente vê com que o próprio governo do estado, e a gente tem uma relação muito próxima com o governador Zema, né, que está muito, eu diria, comprometido com o projeto de Salitre. A gente vê que o próprio estado tem um grande interesse. Eu acho que existe aqui uma conjunção de fatores que vai fazer com que o projeto que nasceu grande, ele seja agora concluído com a grandiosidade que merece, e a gente venha a ter no cenário de fertilizantes brasileiros eu diria, talvez seja o terceiro ou quarto complexo mega minero industrial que a gente vai ter aqui no país, que vai permitir a gente sair da mina até a produção e distribuição de fertilizantes, que para o país e para um negócio onde a gente está inserido, que é agronegócio, é o motor da nossa economia ainda, né? Acho que para o nosso país é algo que, sem dúvida nenhuma, enche de orgulho e faz com que a gente se sinta mais comprometido ainda, fincando a bandeira aqui em Serra do Salitre, em Minas Gerais e no Brasil, definitivamente. Na verdade, a gente está realmente adiantado. A gente tinha uma perspectiva, quando a gente iniciou as tratativas com a Yara de compra e quando a gente assinou efetivamente o closing, a gente tinha uma perspectiva de concluir o projeto no final do primeiro quarto, ali por abril de 2024. Hoje a gente está tendo uma grata surpresa de que as decisões que a gente tomou, seja elas em termos de tecnologia, em termos de contratos aqui no Brasil, estão permitindo que a gente tenha um avanço significativo e que a gente hoje consiga já vislumbrar uma conclusão antecipada do projeto, o que para nós é muito bom. A gente, obviamente, terminar um projeto desse porte, a gente está investindo entre compra e CAPEX para a conclusão, a gente está investindo cerca de US$1 bilhão, terminar ele antes do tempo faz com que seja um sucesso, sem dúvida, mas também vai permitir que a gente disponibilize os fertilizantes de maneira competitiva mais rápido. Isso vai fazer com que a cadeia toda tenha algum ganho. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. E, claro, a gente fez algumas mudanças, né? Na verdade, muito mais de gestão e gerenciais do que de engenharia. A gente acabou herdando, entre aspas, uma engenharia e um projeto que tinha um avanço significativo da Yara,
que eu devo dizer, e fazendo justiça, era uma engenharia muito sólida, muito competente, a gente não esperava diferente disso. Mas a gente fez algumas mudanças de simplificação, muito baseada na nossa experiência que a gente tem de plantas fora do Brasil. Então, a gente fez algumas simplificações de processo, algumas simplificações de equipamentos e materiais, né? Nunca deixando de lado a segurança, mas fazendo com que a gente tivesse algumas sinergias entre as próprias áreas que a gente está construindo aqui, fosfórico, sulfúrico, granulações, e trazendo alguns experts de fora, pontualmente, sobretudo das nossas sedes aí, tanto na Europa quanto na Rússia, a gente conseguiu fazer alguns trabalhos em paralelo, que no cronograma original não estavam sendo previstos. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar é que, desde o primeiro momento que a gente adquiriu o projeto, a nossa ideia era contar com duas coisas em termos de construção. A primeira era criar um time integrado total. Então, a gente não tem diferença entre quem é Eurochem no projeto, quem são os nossos parceiros que estão construindo, Promon, Construcap. Não temos diferença, a gente tem um escritório único, onde todo mundo trabalha junto, onde a gente escolhe a melhor pessoa para aquela posição, independente do seu crachá, ou independente do seu empregador. E outra coisa que a gente tinha em mente era buscar uma empresa aqui no Brasil que fosse competente e grande o suficiente para fazer o projeto, mas que fosse brasileira, que a gente pudesse contar aqui no Brasil, conversar com o dono e que, sobretudo, compartilhasse conosco dos mesmos valores de segurança e de comprometimento com prazo e custo. Conseguimos isso com uma construtora e uma empresa muito interessante aqui de São Paulo, chamada Construcap, que hoje é nossa parceira nesse projeto. Temos uma relação transparente e franca com eles, o que faz com que seja mais fácil a retomada do projeto, porque, imagine, você ser contratado para concluir um projeto que está pela metade, onde você não tem total ciência da metade anterior, não é algo tão simples. Então, construir uma relação de confiança para que a gente possa, obviamente, que quando ocorrem as divergências, a gente possa, de maneira focada no resultado, resolver, foi algo que tem sido muito, muito saudável, muito salutar para as duas empresas. Acho que a gente está passando com a Construcap bons momentos nesse sentido, e está servindo uma experiência muito boa para ambos os lados. Tanto que a gente está vislumbrando a Construcap para alguns outros negócios que a gente já tem visto aqui no Brasil. Então, tão boa está sendo essa relação. E que, no final, acho que vocês devem concordar comigo, mais do que equipamentos, engenharias e processos, o que faz as organizações e os projetos e as coisas acontecerem são as pessoas e o engajamento que elas têm. Então, a gente está muito satisfeito nesse sentido. Foi uma grata surpresa, que a gente esperava até, mas que a gente está muito satisfeito, sem dúvida nenhuma. CAPEX total para o projeto ele foi dividido mais ou menos meio a meio entre a aquisição do ativo da Yara, a gente teve em torno de US$ 500 milhões, e a gente esperava gastar, para a conclusão do projeto, uma outra cifra similar, em torno de US$ 500 milhões também. Essa cifra foi aprovada tanto quando a gente comprou o ativo, no momento da compra, quanto no momento da retomada da construção em si. A gente confirmou esse valor. E hoje nosso forecast, nossa previsão toda é que esse valor não seja alterado. A gente vai investir os R$ 500 milhões para a construção, 450, 500 milhões de reais para a construção, independente das mudanças de câmbio, a inflação no Brasil, a gente está conseguindo, graças a algumas gestões internas, permanecer nesse valor, o que faz com que a gente fique muito tranquilo, até porque o grupo tem uma solidez, uma rigidez financeira que permitem que a gente tenha esse dispêndio sem ter nenhum financiador externo, a caixa própria, sem ter nenhum sobressalto do ponto de vista financeiro. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Hoje, a gente tem hoje um cronograma que é ainda um pouco desafiador de estar terminando a construção no final desse ano, e aí iniciando os processos de partida e startup da planta. Essa planta ela não parte de uma vez só, a gente vai partindo ela aos poucos, a gente vai partir primeiro uma planta de sulfúrico para gerar energia, depois a planta de fosfórico, mas a nossa expectativa é que no primeiro no primeiro quadrimestre, mais provavelmente no primeiro trimestre de 2024, a gente tenha já o ramp-up e o startup e o ramp-up da planta.
Essa é a nossa expectativa. Como eu disse, a gente não teve nenhum problema em relação ao CAPEX, e aí também porque eu devo dizer que os nossos parceiros aqui no Brasil, e dos nossos equipamentos e materiais, 99,9% são adquiridos aqui no Brasil. Os nossos parceiros no Brasil, eles entenderam aqui a importância do projeto, tanto para a Eurochem quanto para o mercado brasileiro, e têm se mostrado muito parceiros no ponto de vista de cumprimento não só de cronogramas, que tem sido uma tônica, mas também de custos. A gente tem tido boas negociações, a gente tem colocado algumas parcerias, inclusive no caminho crítico do projeto, que é a nossa planta de granulação 2. Boa parte dos contratos que a gente firmou, a gente colocou bônus de antecipação, assim como a gente fez também com a própria Construcap. A gente colocou nos contratos um bônus de antecipação atrelado obviamente, a antecipação do programa com alguns critérios de qualidade e segurança de pessoas. Isso a gente elegeu para os principais contratos e tem se mostrado uma ferramenta muito assertiva. Não era algo muito usual nos fornecedores de equipamentos ou nas próprias construtoras, eles não estavam muito acostumados com isso, mas quando a gente construiu esse time integrado, a gente viu que existia espaço para isso e que tinha uma boa possibilidade de que fosse um incentivo relevante para todo mundo, inclusive o nosso próprio time. Então, a gente acabou optando por isso, tem sido um sucesso até aqui. A nossa contratada Construcap, a gente, quando fechou o contrato original, a gente colocou dentro desse contrato o cronograma de execução das obras. Caso eles antecipem esse cronograma em determinados períodos de tempo, semanas, meses, dias, a gente tem uma premiação em cima do próprio contrato. Assim, um percentual pequeno por antecipação em relação ao contrato, por antecipação de tempo. Então, isso faz com que uma construtora, o seu principal custo, ele acaba sendo o custo indireto das pessoas que fazem a gestão, engenheiros, gerentes, diretores. Então, quando se antecipa a obra, ele acaba tendo um ganho tanto de redução de custos de pessoas, no final, porque o projeto acaba ficando com menos custo indireto, e se você coloca em cima esse pequeno incentivo também para diminuição de tempo, do programa como um todo, fica bastante atrativo. E é o que está acontecendo. A gente acha, claro, que não é o único fator que tá fazendo com que a construtora, a Construcap, tenha antecipações. Não, longe disso. Acho que boa parte está associada ao time integrado, que trabalha junto e acaba resolvendo as coisas de maneira muito mais diligente e ágil. Mas eu tenho certeza que essa antecipação, ou esse prêmio de antecipação, acaba sendo também algo que é levado em conta nas decisões e faz com que talvez até de maneira inconsciente, a gente tenha decisões mais ágeis e rápidas visando um gol maior. Então, tem sido uma boa experiência, acho que para as duas empresas. Eu diria que por uma boa causa o mercado de construção e projetos no Brasil está se reaquecendo, e acho que todos nós devemos ficar felizes com isso, uma vez que são investimentos de capital que o Brasil precisa, mas que as negociações têm sido difíceis. Então, eu devo dizer que a gente não tem tido muita experiência em relação a isso. A gente tem tido, sim, alguns pequenos atrasos, mas de fornecedores que não estão no caminho crítico, mas que são totalmente toleráveis. E aqueles que estavam no caminho crítico, que eram os nossos principais equipamentos, que já estão todos 95% já recebidos, a gente fez esse artifício de colocar algumas cláusulas de premiação dentro do contrato. Claro, eu não sei exatamente qual é a margem que um fabricante de equipamentos tem no seu negócio, mas quando você oferece ali 4, 5% de bonificação do valor total para o cumprimento do cronograma de entrega, talvez isso seja muito próximo da própria margem que ele venha a ter no negócio. Então, se torna muito atrativo. E essa foi a nossa política. A Eurochem tem uma política de gestão. A Eurochem é uma empresa jovem, tem 21 anos, tem uma sua política de gestão muito clara, dois pontos, que é a meritocracia e fazer as coisas de maneira um pouco mais ágil e diferente. Então,
é uma tônica dos contratos que a gente tem ao redor do mundo, esse tipo de bonificação, seja pelos nossos EPCistas, seja para os principais fornecedores de equipamento, que tem se mostrado lá fora muito, muito frutífera. E aqui a gente vê que, da mesma maneira, tem granuladores das nossas granulações, as nossas torres de ácido fosfórico, os nossos eletrocentros, que a gente também já está com todos recebidos, alguns instrumentos que são instrumentos cruciais para o nosso processo. Na parte de construção, a gente tinha uma grande estrutura em concreto pré-moldado, que é Caminho Crítico, que era, na verdade, Caminho Crítico, que a gente fez um contrato muito interessante com uma fornecedora local de Minas Gerais, e colocamos um bônus por cumprimento de prazo, e ela não só cumpriu, como antecipou. Então, todos os nossos contratos que a gente via, que estavam no caminho crítico, que a gente via a possibilidade de se tornarem um caminho crítico ou subcrítico, a gente apelou para esse subterfúgio, que, como eu disse, se mostrou muito interessante. A gente tem alguns desafios alguns deles são inerentes ao próprio projeto, porque ele é um projeto que ficou 2 anos parado pela pandemia, então boa parte dos equipamentos, dos materiais ficou estocado, e a gente, embora tenha não só visto que foi feito um bom trabalho de preservação antes da nossa compra, mas também que os equipamentos são de ótima qualidade e estavam bem estocados, a gente, são 2 anos parados, então a gente está fazendo um trabalho em paralelo de inspeção, pré-comissionamento e cheque, para que na hora que a gente for operar, a gente não tenha nenhuma surpresa. Então, até agora, como eu falei, a gente tem tido boas surpresas e não tem tido nenhum desvio do que a gente esperava ter. Então, intrinsecamente ao projeto, a gente tem esse risco e esse desafio de tentar saber as coisas de maneira um pouco antecipada. Outro ponto é que o nosso caminho crítico, ele é uma planta de granulação 2, é uma granulação para fazer MAP, monoamorfosfato, que o caminho crítico, por definição, é o caminho mais longo da obra. E a gente tem uma planta que tem uma tecnologia espanhola, da Incro, um fornecedor de tecnologia espanhol. A gente não consegue fazer muitos trabalhos em paralelo nele, porque eles têm que ser gradativamente montados por uma questão de tecnologia de processo. Então, por mais que a gente tente colocar recursos e prêmios, por uma questão de continuidade de montagem, a gente não consegue fazer muitos trabalhos em paralelo. Então, esse vai ser o nosso caminho crítico. A gente tem feito alguns subterfúgios de, por exemplo, agora na estação chuvosa, a gente cobriu uma boa parte da obra para evitar a perda de produtividade com a chuva. A gente está fazendo algumas mudanças, algumas alterações para garantir que seja um caminho crítico que se mantenha no atual comprimento que ele tem. Esses são os desafios intrínsecos à própria obra. A gente tem alguns desafios do ponto de vista que são inerentes eu diria, a todos os empreendedores aqui no Brasil. A gente tem aí um licenciamento, que a gente vai agora começar a discutir o licenciamento e a licença operacional, que a gente tem uma ótima relação com os órgãos aqui de Minas Gerais, mas que existe um trâmite, uma continuidade e até um prazo legal que a gente está já perseguindo. E, por fim, eu diria que o desafio, que ele não é pequeno, é que a gente está situado aqui em Serra do Salitre, numa área que não tem histórico de operações industriais. Então, um grande ponto que a gente está relevante, que a gente está agora endereçando, começamos a endereçar no início desse ano, é o desenvolvimento de mão de obra local. A gente abriu com o Senai, Senac e com as prefeituras aqui de Patrocínio, Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza. A gente está patrocinando cursos de formação de operadores para cerca de 800 pessoas aqui. A gente abriu mais de 1.000 vagas, tivemos uma participação da comunidade muito interessante de inscrições, e a gente vai fazer agora um curso de formação de 3 meses, 3 a 4 meses de formação de operadores, e boa parte dessas pessoas vai ser utilizada no ramp-up e na operação futura das plantas químicas que a gente tem aqui. Então, a formação de pessoas, a retenção aqui em Serra do Salitre vai ser um desafio, assim como seria um desafio para qualquer outra empresa industrial que estivesse aqui se instalando.
naquela região a gente tem algumas opções que são interessantes. A gente tem algumas rodovias que servem ali. E o nosso nessa primeira etapa do projeto, eu diria, tão logo ele entra em operação, o nosso escoamento da produção vai ser todo rodoviário. A gente tem o modal rodoviário vai ser o principal, tanto para o recebimento de insumos, que a gente vai receber alguns insumos para produção, enxofre, alguns micronutrientes para mistura, quanto da produção sendo vendida, né? E a gente vai vender tanto fertilizantes como o subproduto, que é o gesso. No primeiro momento, a gente tem 100% disso sendo transportado via caminhões. A gente vai ter caminhões e aí nas suas diversas modalidades, seja frete nosso, frete terceiro, enfim. Vai depender muito dos acordos comerciais que venham a ser firmados com a produção aqui. Ali perto, não é segredo, a gente tem algumas opções de malha ferroviária que podem ser, a gente está discutindo aí algumas interações com os operadores, porque na Rússia, até sendo mais, na Rússia a Eurochem, uma empresa irmã da Eurochem, que é do mesmo grupo, é o maior operador de vagões na Rússia. Então, o grupo tem uma experiência muito grande e uma preferência muito grande por utilizar modal ferroviário, o que, do ponto de vista da sustentabilidade, para nós faz todo sentido, né? Então, a gente tem aí algumas tratativas com os operadores locais para fazer com que, no futuro, a gente tenha uma produção de salitre, ou uma parte dela, uma boa parte dela, sendo usando esse modal. Algumas pequenas alterações têm que ser feitas, mas nada que seja relevante. Então, mas, no momento, 100% da distribuição vai ser feita via caminhões, primeiro e segundo ano, provavelmente. Como eu falei, a Eurochem é uma empresa que tem no seu DNA a meritocracia, mas também tem algumas ações e a gente tem ali algumas metas internas nossas, sobretudo nas nossas novas operações, que aí, obviamente, é um pouco mais fácil, de fazer com que o nosso time de operação seja o mais diverso possível. E a gente tem como meta para essas contratações que a gente está fazendo isso ali, ter um percentual relevante de operadoras, né? Porque a gente realmente acredita que a diversidade na operação, na nossa manutenção, no nosso corpo gerencial, ele traz algumas bons insights para a nossa gestão e para o ambiente de trabalho e para a própria continuidade e perpetuidade da organização, mas também porque isso é um fator relevante na região que a gente está atuando e nas regiões que a gente atua, porque nessas regiões que a gente atua, seja agora a indústria em salitre, seja as nossas distribuições que estão espalhadas pelo interior do Brasil, a gente enxerga que a melhor maneira de promover a equidade na sociedade como um todo é fazendo com que isso que a gente está tentando fomentar nos nossos negócios acabe sendo algo que as famílias enxerguem e levem para o seu dia a dia. Então, quando a gente está dando uma oportunidade para uma operadora, a gente está fazendo com que a família dela veja isso. Isso acaba tendo um poder de transformação na sociedade e nas cidades pequenas onde a gente está atuando, que é muito relevante. E isso acaba sendo muito interessante. A gente tem um número interessante, e agora na obra a gente tem um número interessante de mulheres trabalhando na obra, e a gente vê relatos muito interessantes, não só lá dentro, mas como na comunidade também. Então, a gente não tem nenhum programa formal para isso ainda, né? Mas há, como eu falei, algumas colocações de metas e desafios para que a gente tenha essa diversidade em loco nas nossas operações. Para a Salitre, o nosso ideal seria ter em torno de 30% a 40% de mulheres trabalhando junto conosco. Infelizmente, a gente notou que nas inscrições que a gente teve da comunidade para o nosso programa de treinamento, o percentual de mulheres foi um pouco menor do que isso. Então, a gente está, inclusive agora, a gente tinha separado nos nossos turnos vagas para mulheres e homens, para tentar fomentar isso. Infelizmente, as vagas para
sexo feminino não foram todas preenchidas. A gente está fazendo até uma segunda rodada. Mas a ideia é que, aos poucos, isso seja uma realidade e que a presença, como a gente está tendo na obra de algumas, e a continuidade disso para a operação, fomente que isso seja uma constância na nossa operação. Salitre não é uma região que tenha um histórico de mineração e não é, sobretudo, uma região que tem histórico de atividade industrial. Então, é, hoje, a nossa planta ela é uma planta que ainda é vista pela comunidade como uma planta de mineração. Tanto que, se você vai em Salitre, eles perguntam sempre assim, se vai trabalhar na mineradora, que eles nos enxergam como uma mineradora ainda, porque é o que a gente tem, é uma mina, beneficiamento, é uma barragem grande. Então, a nossa relação com a comunidade em relação à mineração sempre foi muito transparente. Eles têm uma relação muito boa, que é capitaneada pelo Marcelo Quintino, que fica full-time em Salitre, que é baseada, sobretudo, na transparência. A gente sempre trouxe os dados, tanto de como funciona, o que acontece, como está sendo feito, qual o nível de segurança. A gente sempre trouxe muito constantemente para o poder público, tanto que a gente tem uma barragem e no último ensaio de evacuação e de programa de emergência em barragens, que legalmente a gente tem que fazer em determinados tempos dentro da legislação brasileira, a gente desenvolveu em Serra do Salitre um órgão de defesa civil, capacitou o órgão de defesa civil, e o órgão de defesa civil de Serra do Salitre, recém-capacitado, foi quem conduziu esse ensaio conosco, agora, pela primeira vez, porque a gente queria que eles se inserissem no contexto e que também vislumbrassem o nível de segurança que a gente tem, que é altíssimo. Então, isso, a melhor maneira de garantir com que a gente seja bem recebido como fomos e bem eu diria, essa abertura da comunidade em estar com a gente lá se mantenha, sendo transparente e claro. E a gente tem isso como valor até para nós. A nossa comunidade, a gente tem a satisfação de ter contribuído muito com a comunidade e a gente sabe que a comunidade tem sido extremamente benevolente, extremamente receptiva em nos receber. Então, isso uma relação simbiótica quase de duas mãos. A gente tem uma relação muito boa com todos. Eu diria que barragem é uma preocupação no estado de Minas Gerais, no Brasil, mais do que uma preocupação, é um assunto extremamente sensível. Obviamente que os dois desastres que a gente teve, Mariana e Brumadinho, eles são o catalisador disso. E a gente todo dia enxerga, quem acompanha, pelo menos eu sei que você acompanha, todo dia a gente recebe alguma mudança de nível de segurança da barragem A, da barragem B, da barragem C. Hoje, recentemente, eu recebi uma mudança de nível de uma barragem que eu conheço bem. E isso é algo que, em Salitre, a gente tem alguns minorantes que, eu diria, foram muito bem avaliados na hora da compra pela Euroquem. A Euroquem jamais compraria um ativo se ela não tivesse muito claro qual é o risco, tanto reputacional quanto financeiro. E devo dizer que a barragem que a gente tem em Salitre, até por uma questão que a Iara, o anterior proprietário, também tinha nas questões de ESG e compliance ambiental, ela tinha estándares muito altos como os nossos. A gente tem em Salitre algumas coisas que fazem com que o nosso risco ele seja mais baixo, eu diria até, do que os demais que a gente tem. O primeiro deles é que a barragem ela foi totalmente construída a jusante. Então, aquele método de construção a montante, que é algo que infere um risco grande a qualquer operação, esse problema a gente não tem. O segundo é que ela foi construída recentemente. Então, a gente tem condições de ter todos os records, todos os relatórios, reportes de tudo que foi feito, como foi feito, ensaiado. E durante a etapa de due diligence e durante a etapa de handover, a gente se debruçou com muita atenção sobre isso. A Iara já tinha 2 consultores externos, né, de barragem, né,
e a gente trouxe um terceiro, e o nível de segurança que a gente tem hoje, ele é altíssimo, está mais alto, muito mais alto do que o preconizado por lei, e os dispositivos de monitoramento que a gente tem também são muito interessantes, até algo que toda vez que a gente faz uma visita, seja para o poder público, seja para a comunidade, seja benchmarks que a gente recebe de outras mineradoras aqui em Minas, a gente faz questão de levar eles até a nossa sala de monitoramento para ver como funciona o monitoramento, quais são os sistemas que a gente tem, porque realmente são de ponta. Nunca tivemos nenhuma alteração relevante de nível d'água, nunca tivemos nenhuma trinca, e agora a gente está até fazendo uma obra grande, que é um alteamento, que a gente tem uma licença para fazer alteamento nessa barragem, e esse alteamento a gente está usando ele também como pretexto para fazer uma série de investigações do subsolo, que tem se mostrado muito tranquilos. Então, a gente está fazendo alteamento, mas com a obra a gente está aproveitando para colocar mais alguns medidores e fazer mais algumas inspeções via sondagem de como está a fundação da barragem, que é algo que a gente tem que estar sempre monitorando. Então, barragem é algo que eu tenho certeza que no mercado de minério de ferro já é algo que vai ficar no passado em breve. A gente está vendo aí grandes mineradoras, Vale, Samarco e outras investindo em outras soluções de empilhamento e secagem do rejeito. No nosso negócio é um pouco diferente, porque a nossa relação de rejeito para minério ela é muito diferente do minério de ferro, então é muito diferente. Mas eu tenho certeza que num horizonte curto de tempo, outras tecnologias vão ser necessárias e outras tecnologias vão ser criadas para endereçar esse problema. Porque, realmente, o desastre que a gente teve nos dois exemplos que eu citei tem que ficar no passado. E aí, devo dizer que tanto a ANM, no seu escritório aqui de Minas Gerais, quanto a própria Secretaria de Meio Ambiente aqui, tem sido muito diligentes e muito criteriosos em relação a isso, sobretudo os nossos ativos. A gente tem uma boa relação com eles. Inclusive, eles trazem gente de fora para visitar, para ver como a gente faz monitoramento. E isso é algo que é um papel do poder público. Eu acho que esse papel tem que ser fortalecido e cada vez mais exaltado da parte do empreendedor. Na verdade, o nosso processo de produção, sobretudo de ácido fosfórico, ele gera um coproduto que é o gesso. O gesso é e a gente, e no mercado brasileiro, o gesso é muito bem consumido. A gente vai produzir por ano, como coproduto, 1.200.000 toneladas de gesso, que vai ser vendida no mercado nacional e que tem aí um mercado certo, sobretudo para correção de pH de solos. Então, a gente tem e o nosso gesso ele tem uma característica que é proveniente do minério, que ele é um gesso extremamente puro, então ele poderia servir em última instância, inclusive, para fazer aquelas placas de gesso acartonado, se a nossa construção civil tivesse de novo em alta. Talvez agora com Minha Casa Minha Vida 2 a gente venha a ter alguma coisa, não sei. Mas o nosso gesso ele é prioritariamente destinado à agricultura no momento. Então a gente tem isso. Agora, o rejeito em si, a gente tem alguns estudos de rota tecnológica para a recuperação de alguns metais que não são primários. Por exemplo, no nosso rejeito tem um pouco de minério de ferro, a gente tem uma rota estudando para a recuperação desse minério de ferro. A gente tem uma sobra de fósforo dentro do rejeito, que a gente está agora desenvolvendo alguns projetos, alguns estudos para recuperar isso no futuro. E a Euroquem, por conta de Salitre, constituiu um centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel. A gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel para fosfato. Então, a gente tem o centro de pesquisa e desenvolvimento olhando startups e olhando novas tecnologias sediado em Israel, com um braço das nossas plantas de fosfato na Rússia e um braço com a planta de fosfato de salitre. Então, a ideia é que a gente use o Israel como um think tank para desenvolver novas tecnologias, sejam até disruptivas para o mercado de fertilizantes fosfatados no mundo. E salitre, sem dúvida, é um campo extremamente interessante para qualquer desenvolvimento disso, porque a gente tem não só a escala, como aqui há uma vontade muito grande de fazer essas mudanças do ponto de vista ambiental e de compliance com o meio ambiente. Então, a gente tem uma boa perspectiva de buscar algo muito interessante nesse sentido. E, claro, você me falou,
A nossa área de rejeitos, ela é rejeito só no nome. A gente pode, no futuro, com algumas tecnologias mais interessantes, ter um bom ganho ali também. A Euroquem, ela tem aqui no Brasil uma história que ela é, eu diria, recente, mas já muito consistente. A primeira aquisição aqui no Brasil foi da Fertilizantes Tocantins, que trouxe para o nosso portfólio aqui fábricas de distribuição, plantas de distribuição aqui no Brasil, cerca de 11, e permitiu que a gente acessasse o mercado brasileiro de fertilizantes, que na sua totalidade tem em torno de 40 milhões de toneladas distribuídas por ano, 40, 42, dependendo, no passado foi um pouco menos. Permitiu que a gente acessasse esse mercado de 40 milhões de toneladas, arredondando, com cerca de 4 milhões de toneladas para fertilizantes alternativos, ou seja, um volume já interessante. Salitre, que foi adquirido, a gente comprou Salitre em agosto de 2021 e efetivamente assinou o close em fevereiro de 22, né? Teve um período de handover aí. Ele vai permitir, quando concluído, que a gente coloque no mercado mais 1 milhão de toneladas de fertilizante, ou seja, com Salitre, nossa capacidade já vai a 5 milhões. Em dezembro do ano passado, do ano atrasado, a gente acabou, dezembro de 22, a gente acabou adquirindo o controle societário de uma empresa muito tradicional brasileira de fertilizantes, chamada Fertilizantes Heringer, fertilizantes da família Heringer, Fertilizantes Heringer. A Fertilizantes Heringer, embora seja uma empresa que recentemente saiu de uma recuperação judicial, ela tem uma capacidade de ativos que já permitiu, no seu passado, que ela distribuísse anualmente cerca de 5 milhões de toneladas de fertilizantes no mercado brasileiro. Então, hoje, quando a gente enxerga a Euroquem, já com seus ativos que ela possui, a capacidade potencial que a gente tem é cerca de 10 milhões de toneladas de distribuição no mercado de 40. A gente está falando em torno de 25%. O que nos faz ser um player muito relevante e mostra o quanto a Euroquem, do ponto de vista global, enxerga o mercado brasileiro não só como pujante, como estratégico para qualquer empresa de fertilizante mundial. Não é segredo que o nosso apetite por aquisições e ativos aqui no Brasil ele é grande. A gente está sempre olhando outras oportunidades, desde que elas façam sentido, tanto do ponto de vista de acesso ao mercado, quanto alinhadas com a nossa estratégia global. Então, a nossa ideia aqui no Brasil é de, num primeiro vetor, no primeiro momento, consolidar o que a gente já tem, que a gente tem aí 4 milhões com fertilizantes Tocantins, 1 milhão que a gente espera entre muito bem a partir de 2024, mais os 5 da Heringer, a gente consolidar esses ativos, fazer com que esses ativos funcionem de maneira integrada, de maneira harmônica, alinhados com a nossa capacidade de importação e produção fora do país, mas, em paralelo com isso, ter um olhar para futuro crescimento aqui dentro do nosso próprio país. E, claro, a gente recentemente já teve vendo alguns outros ativos que faziam muito sentido, já na própria imprensa já foram veiculadas algumas participações nossas em alguns desinvestimentos da própria Petrobras, que a gente tinha realmente interesse e é um ativo muito interessante. Mas, no momento, o nosso foco está em concluir Salitre e colocar os milhões que nós já temos em carteira para operar de maneira harmônica. Do ponto de vista do Programa Nacional de Fertilizantes, obviamente que, tão logo o novo governo foi instaurado, a gente começou a se aproximar, até para entender qual era, no primeiro momento, qual era a ideia e qual era o ethos, a conduta. E você colocou faz muito sentido. A gente viu que, ficando no Ministério da Indústria e Comércio, a questão dos fertilizantes, o Conselho Nacional de Fertilizantes que ali dentro, sinaliza que o governo atual, de maneira muito correta, me parece, entendeu que o Programa Nacional de Fertilizantes, ou que o agronegócio e a sua continuidade, é algo que é suprapartidário, é algo que a gente tem que garantir como um bem para o país, porque nos faz ser competitivos no exterior. A gente tem, se tem algo que o Brasil tem,
a competitividade no agro, isso é claro na nossa indústria, tanto do ponto de vista de produtividade, quanto de tecnologia, quanto de escala. Então, a gente tem os fatores que fazem com que o nosso agronegócio tenha uma capacidade global de competição que é invejável a qualquer outro país. Então, a gente ficou muito feliz que o novo governo enxergou isso de maneira muito clara, e o nosso esforço aqui no país, sobretudo com o salitre, está muito alinhado com o Programa Nacional de Fertilizantes, que é tentar diminuir ao máximo a dependência externa. A gente sabe, vocês sabem também, que reduzir a dependência externa de fertilizantes no país é algo para um longuíssimo prazo. A gente não vai ter condições de resolver isso em um horizonte de curto prazo. Mas as ações que sejam feitas no sentido de diminuir essa dependência fazem todo sentido. E isso ficou muito claro com o conflito da Ucrânia, que acabou, foi o desencadeador do Programa Nacional de Fertilizantes. Nós fazemos parte do sindicato de produtores, que é o Simprefert, e o Simprefert tem uma atuação muito alinhada com o governo. A gente já esteve conversando com o ministro Alckmin, a gente esteve conversando com o presidente Jean Paul Prat, e realmente a ideia é se colocar como um parceiro de desenvolvimento do Programa Nacional de Fertilizantes para o governo. Porque o governo já sabe, e isso é muito claro, sobretudo nessas pastas que você citou, o Ministério da Indústria e Comércio, que isso só é possível com uma parceria com a iniciativa privada. Então, alinhados via Simplifet e com essa diretriz do governo federal, eu acho que o Programa Nacional de Fertilizantes ele não só vai ser mantido como retomado, e vai ter uma importância muito grande dentro da agenda do próprio presidente nos próximos meses, né? Essa é a nossa expectativa. Eu diria que a gente, antes até de ter a sigla agora em voga, né, ESG, a gente dizia que a nossa licença para operar era baseada em atender as nossas expectativas em relação ao meio ambiente, em relação à segurança das pessoas, e isso muito no nível operacional. E a questão da governança, ela tem evoluído e evoluído de uma maneira muito rápida dentro da Euroquem, por conta das sanções que a gente recebeu por conta da guerra na Ucrânia. Então, o estabelecimento de sistemas de governança mais robustos, com mais pesos e contrapesos dentro da organização globalmente, se fez muito necessário. E a gente viu uma evolução muito grande em governança no último ano. Isso associado com, aqui, eu diria, no país que a gente tem uma vigilância e uma responsabilidade muito grande do ponto de vista ambiental, até por essas questões que a gente citou de Brumadinho e Mariana, fazem com que o Brasil seja, dentro da Euroquem, eu diria, quem está mais avançado em termos de ESG. Somado a isso, tem o fato de que, quando a gente olha a sustentabilidade, o nosso país, pelas suas dimensões, pelas suas características em termos de sol, vento e água, faz com que a questão da sustentabilidade seja aqui não só relevante, como também mais, eu diria, mais do ponto de vista cultivável. Por quê? Porque, vou dar um exemplo de salitre. Salitre é uma planta que ela se predispõe, por sua própria natureza, a gente tem no futuro muito próximo, aqui eu vou falar um spoiler para vocês, a gente tem no futuro muito próximo uma operação totalmente sustentável do ponto de vista de energia. Eu tenho áreas gigantescas onde onde está estudando instalar iluminação ou energia por painéis solares, a gente tem área para cultivar alguma energia baseada em planta, como capim-elefante ou cana-energia, que a gente está com umas tratativas, e a gente tem um projeto que a gente está embrionário agora e está sendo analisado internamente do ponto de vista de layouts e aonde colocar, que é fazer em Salitre um piloto de amônia verde para produção de fertilizante com MAP verde, que é o que a gente vê algumas iniciativas no mundo e aqui no Brasil,
mas que, dada a região que a gente está inserido, dado o nosso consumo, que é um consumo não tão grande assim de amônia para fazer fertilizante com amoníaco, a gente vê que existe espaço para isso. E aqui no Brasil é onde o grupo coloca as suas fichas em primeiro para as questões que eu falei. Assim, eu estava conversando ontem até com um outro colega meu que estava aqui no Brasil, que é responsável por um projeto que a gente está desenvolvendo no Cazaquistão, em Karatal. Ele falou que durante 4 meses é impossível trabalhar porque tem uma camada de neve de 1 metro na área do projeto. Então, isso para nós aqui é impensável. E a gente tem essa oportunidade que, se a gente colocar painéis solares em Salitre, seja nas nossas áreas, seja sobre a barragem, a gente vai ter uma eficiência de quase ano inteiro. Em outros lugares onde a gente atua globalmente, isso é impossível. Então, aqui a gente tem as condições de fazer com que o Brasil seja um balão de ensaio e seja o mais disruptivo dentro da própria organização europeia do ponto de vista de sustentabilidade, olhando esses aspectos. Então, acho que a gente vai ter aí, dentro de Salitre, algumas boas iniciativas que vão pavimentar o caminho de ESG dentro da Eurochem como um todo.